Então vamos conversar sobre a privatização da vigilância sanitária. Porque o que aconteceu no Rock in Rio esse fim de semana? A vigilância sanitária bateu lá e pegaram a chefe Roberta Sujbrac, que é uma das melhores chefes da América Latina, não é o churrasquinho de gato lá, e falaram, ó, teus queijos aqui, teus linguiças aqui, não tem o selo da prefeitura, lixo tudo, descarta, lixo, tem que tocar, acabou. E ainda selaram mais 850 quilos de alimento dela, e ainda enquadraram mais um outro chefe lá, porque falaram, ah, mas eu não tenho o CNPJ da empresa na etiqueta do negócio aqui, lixo com tudo. Isso não funciona e tem que ser privatizado, você tem que acabar, tem que jogar isso para iniciativa privada. A questão é como. E antes de entrar nessa discussão, eu fico feliz que essa discussão exista, que quando essa treta deu toda ao longo do fim de semana, todo mundo olhou e falou, quer dizer, quase todo mundo olhou e falou, mano, que coisa idiota, por que isso existe? Todo mundo percebeu que não existe bom senso, todo mundo entendeu como isso é um puta incentivo pra corrupção, porque o fiscal não tem o menor incentivo pra fiscalizar direito, porque ele não ganha nada com isso. Pode ser uma boa pessoa, existem pessoas muito motivadas lá dentro, que tem uma boa índole e tal, querem fazer, e tem um monte de bandido lá dentro também. E o incentivo do cara não é fiscalizar direito, e sim encher o saco pra ganhar propina. Ou cobrar propina pra fiscalizar errado. Todo mundo sabe disso. E as pessoas estão percebendo isso agora e ficando mais revoltadas em relação a isso. Que bom que isso tá acontecendo. Que bom que as pessoas estão percebendo que quando você tem regulação estatal, você tem regulação feita por um político. Então vai ser um político que vai ser o chefe dessa organização, que pode, sei lá, pegar o telefone e ameaçar as pessoas e falar, ó, você vai me pagar tanto aí, senão eu vou liberar os fiscais aí na sua empresa e tchau, cara, acabou. Porque a gente vai revirar esse troço aí, embargar a sua empresa porque tem uma lâmpada queimada. As pessoas estão percebendo como isso aí é um sistema de tirania pequena, municipal, e também como isso afeta desproporcionalmente o pequeno produtor. E justo nesse caso aqui. Porque o que aconteceu? Qual que foi a treta lá, por exemplo, da Sujbrac? Que era o seguinte, tinha os queijos, as linguiças artesanais, elas foram feitas numa cidade lá no interior de Pernambuco e tinha o selo municipal de lá pra dizer, não, isso tá feito aqui, tá tudo certo. Porém, no Rio de Janeiro tinha que ter outro selo e não tem, então tem que jogar fora. Sendo que, na verdade, pelo que me explicaram, não teria que ter jogado fora, teria que ter voltado, mas enfim, os caras podem fazer isso, vai fazer o quê? Vai processar? Vai parar de pagar imposto? Não vai, então vai ficar quieto e tomar na cara. Mas perceba como isso também prejudica essa galera, porque daí não só o cara, o pequeno produtor lá no interior do Pernambuco, além de ter que gerir o negócio dele, que no Brasil já pariu um filho todo dia, né? Eu adoro falar aquela que empresário no Brasil, empreendedor no Brasil, dorme que nem bebê, né? O cara acorda a cada 2 horas chorando. Porque o cara não só tem que lidar com toda a burocracia, com toda a empresa que ele tem que gerir, que já é uma dor de cabeça, mas ele tem que lidar com a burocracia. Agora pensa lá no pequeno produtor, no interior de Pernambuco, tendo que lidar com toda aquela burocracia gigantesca, com todas as dificuldades, com o fiscal, com o que ele vai ter que pagar por cima e por baixo para resolver esse problema, vai ter que contratar advogado, vai ter que contratar isso, vai ter que contratar aquilo, só para produzir uma porcaria de uma linguiça. Isto é, vamos ser português, claro, uma estrutura institucional que ferra o pequeno produtor, que vai lá no pobre e fala, você vai se ferrar porque um político decidiu assim. Porque o Estado tem que regular essa porcaria. Nós estamos percebendo isso, que bom, nós estamos percebendo como qualquer pessoa que tem uma pequena empresinha aí, que tem uma pequena loja, um pequeno comércio, já teve que pagar suborno para fiscal municipal, porque o fiscal municipal chegou na padaria e falou que o azulejo que é azul tem que ser branco, ou não, na verdade tem que ser azul mesmo, mas tá branco, mas tá errado, ou ele não gostou, enfim, e tá embargado a tua padaria inteira, a não ser que você pague 3 mil reais pro cara. A gente tá percebendo isso, que é bom. Ok? Isso é muito legal. Isso é uma coisa que as pessoas têm que perceber mais e mais. Mas um político, o governo não tem que fazer educação. Não, significa que políticos vão ter que fazer educação. Então políticos vão... Aí você percebe a merda que vai dar. O governo tem que fornecer previdência. Não. O governo vai fornecer previdência, então políticos vão cuidar da sua previdência. Então os políticos irão cuidar do seu futuro. Aí você olha e fala... pensando bem, eu acho que eu não quero isso aí. Que bom que isso tá acordando. Agora, como é que se privatiza isso? Primeiro, já existem agências de regulação privadas. E elas estão ao seu redor, é só que você não percebe elas. É que nem uma suspensão boa de um carro, você não percebe que ela existe, porque ela tá funcionando, certo? Você não tá levando buracada a cada... Você não tá pulando no carro a cada buraco que passa. O que é um exemplo de agência de regulação privada? Uber. Porque o que é o produto do Uber? O Uber não é... O produto dele não é carro, não é motorista, não é desgraça nenhuma. É
certificar, garantir, assumir responsabilidade que aquele motorista que está indo buscar você atende certos quesitos e que se der alguma treta o Uber vai dar um jeito, né? Vai pisar nele lá e vai intermediar com você, que você não está sozinho numa negociação louca com um estranho. Pense no Uber como uma agência de regulamentação privada. Quer outro exemplo? Mercado Livre, OLX, Airbnb, qualquer aplicativo que coloca você em contato peer-to-peer para você comprar alguma coisa de outra pessoa é uma agência de regulação privada. E não tem nenhum motivo para você imaginar que o Rock in Rio não faria isso. É claro que o Rock in Rio tem um incentivo para fazer isso. Para fazer alguma inspeção deles. Só que qual que é o incentivo deles ali dentro? O incentivo deles ali dentro é atrapalhar os negócios o mínimo possível e fazer uma regulação que funcione para que a comida saia com qualidade. E daí eles vão decidir o que for necessário ali. Não precisa algum burocrata, porque imagina isso. Imagina que um burocrata, um politicão lá na prefeitura do Rio de Janeiro vai ter que pensar quais são os padrões sanitários que... e vai ter que ser um político que vai ter que pensar nos padrões sanitários de todos os restaurantes da cidade do Rio de Janeiro. Como é que esse diabo vai escrever tudo? Não é possível. Ok? Se não tivesse isso, fecha isso. Não precisa nem privatizar, só fecha. O que aconteceria? Você vai no Rock in Rio, tá, o Rock in Rio vai ter que fazer uma inspeção. Por quê? Porque senão eles estão te fornecendo comida, você pode dizer que existe um contrato ali que a comida tem que ser de qualidade. Se não é e você passa mal, você processa os caras. Simples, isso aí já tá no código, isso aí já existe em lei. Isso aí qualquer pessoa com mínimo de bom senso consegue entender. Quando você vai e compra um alimento, existe um contrato ali de que esse alimento é de qualidade, pô. Você não tá falando, existe uma chance de 3% que você vai ter uma caganeira desgraçada? Acho que isso existe, ok? Isso já funciona. Agora, qual que vai ser o incentivo? Essas empresas vão ter que ter um incentivo para encontrar alguma certificação. Quem que é a primeira pessoa que eu imagino que vai conseguir fazer isso? A Brasel, que é a associação... eu tenho minhas restrições em relação à Brasel, toda a estrutura, mas eu uso ela como exemplo porque ela já existe, mas qualquer associação de bares e restaurantes. E isso, inclusive, tende a ser uma coisa que acontece quando você lida com a segurança, reputação e certificação. Uma forma de pooling, de juntar risco, como se fosse um seguro. Então você pode ter vários restaurantes de uma rua só se unindo para fazer alguma forma de inspeção, alguma coisa, pra você falar, aqui é mais fácil, a gente consegue dividir o custo de fazer essa inspeção, ou a gente pode contratar alguém, etc. Ou você pode ter algum lugar que cria um espaço e certifica lá dentro. Hoje, agora, aqui em Curitiba tem 2 que eu conheça, que são estacionamentos de food trucks. O cara tem um estacionamento e ele fala, os food trucks vêm aqui e vendem comida. Quem que inspeciona? O estacionamento. O lugar que tá fornecendo ali, o que tá cobrando o aluguel dos caras e entrada, vai fazer isso. Por quê? Porque é o incentivo dele. E ele vai decidir como. Como ele achar razoável, como ele achar necessário. Descentraliza essa decisão. Você fala, Rafa, mas isso é meio distante, né? Como é que fosse? Cara, já existem essas agências. Não sei se você sabe, mas se você for exportar carne para a Europa, a União Europeia exige certificação de agências privadas na qualidade dessa carne. Isso já existe hoje. Já existem várias associações diferentes para certificar que carne Angus é de fato carne Angus, porque pode rolar falsificação, para certificar tipos diferentes de carne, existe certificação orgânica, existe todo tipo de coisa. Isso pode perfeitamente ser feito pela iniciativa privada, porque eles têm um incentivo para fazer isso. Agora, o que acontece quando você transfere esse poder para o Estado? Vira essa tiraniazinha, essa tirania chata aí, empobrecendo gente, destruindo emprego, jogando comida no lixo, porque algum politiquete, algum fiscalete resolveu que, mas eu não gostei que a tua etiqueta tá assim, ela tem que estar assado, vai se ferrar tudo pro lixo. Qualquer pequeno negócio tem uma história de horror com isso, e é por essas coisas e mais um monte que esse país é pobre, porque é ilegal que ele seja rico. É bom que a gente tenha essa discussão, e ela precisa ser muito mais aprofundada, mas nós estamos indo numa direção boa, a população está se revoltando com isso. Vamos continuar isso aí. Tem esperança, tem luz no fim do túnel, ok? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.